Olá, amigos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu estou muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o mapa de calor. O mapa de calor, tem o objetivo de nos mostrar onde você tem uma maior concentração de volume ou de temperatura. Depende muito do que você está medindo. Ele fica muito bom quando você tem duas variáveis. No exemplo que eu trouxe para a aula de vocês de hoje, é a quantidade de chamados de suporte por hora ao longo da semana. Então, como eu disse, quando eu tenho duas variáveis, ele encaixa perfeitamente. Aqui a variável 1 eu vou chamar de horário e a variável 2, o dia da semana. Então, o exemplo vai ser a quantidade de chamados do suporte por hora. Então, eu tenho a quantidade por dia e por hora, e eu quero saber aonde tem a maior concentração. Eu vou usar o mapa de calor para me mostrar isso através de imagens, onde tem a maior concentração de chamados. Eu vou utilizar, vou selecionar aqui toda a minha tabela e vou vir aqui em página inicial, formatação condicional, eu vou usar o item escala de cor. O escala de cor, se você começar a passar aqui, ele já vai te mostrar as sugestões do que ele tem para mapa de calor. Eu vou usar esse segundo aqui porque eu quero que ele nos mostre onde tiver o menor volume de chamado, ele fique de verde, e onde tiver a maior concentração, eu quero que ele me pinte de vermelho. Então, se a gente observar e analisar esse primeiro mapa de calor que nós estamos fazendo, nós notamos que a maior concentração está aqui, ó, onde os dados ficaram vermelhos. Aqui mais ou menos aqui em quinta, sexta-feira, por volta aqui das 11 horas e o meio-dia, 1 hora da tarde, onde nós temos aí a maior concentração de volume de chamada. Então o objetivo é esse. Muito cuidado quando eu vou fazer a tabela, para não cometer o erro de selecionar o horário aqui, que ele pode se confundir e acabar pintando, considerando ele também no intervalo. Esse é um primeiro exemplo. E o segundo exemplo, eu vou fazer um gráfico mesmo. Vou selecionar toda a minha tabela de novo, vou vir aqui em inserir, vou selecionar a opção superfície 3D e vou clicar aqui nessa primeira opção. Como eu deixei usar os selecionados, ele já vem me trazer o gráfico. Então mostra aqui que ele trouxe um gráfico que quanto mais longe aqui da superfície é o maior volume de chamados que eu tenho. Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui em alterar cores e vou colocar uma corzinha degradê para ficar mais fácil da gente entender e interpretar o gráfico. Então aqui ele mostrou pra gente onde a gente tem um maior volume, ó, note aqui é por volta do meio-dia e 1 hora da tarde. Depois retornando aqui, tendo mais um pico aqui por volta das 5 horas. Bem parecido quando a gente está analisando aqui, é uma parte de análise de gráfico e de dados. Quando a gente olha o gráfico para a tabela, note aqui que ele tem uma concentração, fica mais vermelhinha às 5, 6 horas e às 11 ao meio-dia. Então, quanto mais longe da superfície, mais é o volume dos nossos chamados. Esse é um tipo de visão. Então ele agrupou aqui pra gente nas corzinhas de 0 a 50 e de 150 a 200 chamados aqui são os topos do nosso gráfico. Para a gente dar mais exemplos, eu vou vir aqui com o botão direito, eu vou alterar o tipo de gráfico e vou selecionar a gente pode também colocar ele talhado assim, ó, sem cores. Mas eu particularmente prefiro essa última opção, que é a opção aqui da forma ele de cima. A gente pode olhar o gráfico de cima para baixo. Aqui a gente está olhando ele lateralmente, forma 3D. E aqui, se a gente vir aqui e alterar o tipo de gráfico, eu posso olhar ele totalmente de cima. Ó. Por exemplo, aqui eu estou olhando o gráfico de cima. Então ele mostra aqui pra gente aqui, ó, meio-dia, 1 hora e às 5 horas o maior volume. Eu particularmente não gosto muito dessas cores, então eu prefiro mesmo usar esse último tipo de gráfico aqui, que é a visão de cima, mas com contorno delineado. Que aqui basicamente ele tira as cores e nos mostra aqui. Vou expandir para ficar mais fácil para visualizar, mas ele não mostra aqui a maior concentração aqui, aqui está mais ou menos meio-dia, 1 hora,
do mesmo modo que está na tabela. Eu vou apagar o título do gráfico aqui para ele ficar um pouquinho maior. E, gente, essa é a dica de hoje, é o mapa de calor. Aqui ele mostra onde tem a maior concentração do que você estiver medindo e recapitulando, ele encaixa muito bem quando a gente tem duas variáveis no exemplo que eu trouxe hoje. A variável 1 foi o horário, a variável 2 é o dia da semana. Peço que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima. Tchau, tchau!